tempo de restauração. Hoje eu quero falar e conversar um pouquinho com você aqui sobre a alegria. A alegria. Você pode repetir isso comigo? Diga alegria. Alegria. Coisa boa é alegria, não é verdade? E deixa eu dizer para você, é tempo de restaurar a alegria. A palavra de Deus lá no livro de Filipenses, na carta que foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Filipe, no capítulo 4, no versículo 4, diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Aleluia. Vamos repetir juntos esse versículo? Está ali no telão. Vamos juntos, vamos lá? 1, 2, 3. Alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. Aleluia. É uma instrução muito específica, muito clara. É um mandamento. Alegre-se. Eu gostaria de começar essa mensagem fazendo uma pergunta para você. Como está a alegria no seu coração hoje? Imagina comigo que se a alegria fosse um tanque de combustível e você pudesse olhar naquele painel, como que a gente olha o painel lá do carro, sabe? Como está o ponteiro aí da alegria no seu coração? Tá cheio? Tá mais ou menos? Tá para baixo do meio? Tá na reserva? Como está a alegria no seu coração? E quando eu pergunto sobre alegria, eu não me refiro àquela alegria passageira, sabe? Que me parece que se chama mais euforia e não alegria. Mas tem uma certa alegria que surge quando nós recebemos uma boa notícia, quando algo que você estava esperando que acontecesse, acontece. Aí vem aquele sentimento de euforia, a gente se sente bem. Não é sobre isso que eu estou falando. Não é sobre esse sentimento gostoso que a gente tem quando as coisas dão certo. Porque quando as coisas dão certo, nós ficamos bem, não é? Quando as coisas saem como nós esperávamos, nós ficamos felizes. Eu falo de uma alegria profunda. Eu falo de uma alegria verdadeira. Eu falo sobre alegria de fato. Não sobre euforia. Não sobre um mero sentimento. Eu falo sobre a alegria que está e permanece, mesmo quando tudo à nossa volta está desmoronando. Olha o que diz a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2, no verso 10. Então o anjo lhes disse: não tenham medo, pois trago boas novas de grande alegria. Para quem? Para vocês, que são para todo o povo. Você conhece bem esse texto, e esse texto é um anjo mensageiro, trazendo a notícia de quem? Do nascimento de Jesus. O anjo mensageiro dos céus estava trazendo boas novas de grande alegria. E ele estava dizendo que essa mensagem era que Jesus estava nascendo. Quando Jesus nasce, em nosso coração nasce alegria. A notícia que o anjo trouxe era uma notícia de boas novas, de grande alegria. Então, se você tem Jesus no seu coração, você tem alegria. Diga assim: eu tenho alegria. Eu sou alegre. Amém. Porque Jesus está em nós, então temos alegria. E existe um paradoxo muito grande na vida cristã, que é o paradoxo da alegria em meio ao sofrimento. Quando você lê alguns trechos bíblicos, até o apóstolo Tiago, ele fala muito sobre alegria em meio à dor, alegria em meio ao sofrimento. Tende por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, não é? E quando nós lemos esses versículos, nós ficamos assim meio que com a cabeça meio dando nó. E você fica, como é que pode estar na mesma frase, no mesmo contexto, alegria, dor, sofrimento, tribulação? Eu não consigo compreender como eu posso ter alegria em meio ao sofrimento. Mas isso é algo, queridos, muito real, muito verdadeiro na vida de todo aquele que tem Jesus. Nenhum livro da Bíblia ilustra sobre alegria tão bem quanto a carta de Paulo aos Filipenses. E essa carta, ela é conhecida por muitos teólogos como a carta da alegria. Isso não está escrito na Bíblia, mas pelo fato de que o assunto central observado, um dos tópicos pontuais na carta de Paulo a essa igreja de Filipos é a alegria. Então, dizemos que esta carta é a carta da alegria.
foi escrita àquela igreja, e nós podemos e devemos tomar para nós cada um desses ensinamentos acerca de alegria que foram instruídos pelo apóstolo Paulo àquela igreja. Ela foi escrita por um homem que não estava num resort, não estava num spa espiritual. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta de Filipenses, ele não estava num ano sabático nas Maldivas. Ele estava preso. Ele estava em uma prisão, algemado, à espera de um julgamento que poderia resultar em sua condenação e morte. Era isso que ele estava vivendo. Era essa a realidade desse homem que escreve sobre alegria. Era este o cenário deste homem que diz: alegrem-se no Senhor. Novamente eu digo, alegrem-se. Ele usava essas palavras com tanta ênfase e com tantas repetições. E deixa eu te dizer, todas as vezes na Bíblia, aonde você lê palavras que se repetem, preste atenção. Preste atenção. Porque a intenção de papai, ao escrever palavras repetidas, é justamente que a gente se atente para isso. Preste atenção. Alegrem-se. Digo novamente, alegrem-se. Então, todas as vezes, quando Jesus dizia em verdade, vos digo, todas as vezes que você vê palavras que se repetem, é um sinal de alerta, prestemos atenção. Paulo utilizava duas palavras gregas que se completam quando ele escreveu esta carta falando sobre alegria. Uma dessas palavras é cara, que é a própria alegria. Alegria nesse contexto ou na raiz do significado desta palavra é o dom de Deus, é aquele fruto do Espírito que nós encontramos em Gálatas capítulo 5 versos 22 em diante, quando nós ali lemos que o fruto do Espírito é amor. E então vem os gomos, né? Eu gosto de pensar numa tangerina, né? Quem não é tão fitness gosta de pensar numa pizza, né? Eu acho que eu não sou tão fitness, eu gosto de pizza, vai. Mas a tangerina é boa também, vai. O fruto do Espírito é o amor. É o amor. O próprio Deus. E então as facetas do fruto do Espírito: alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Não é isso? Essa faceta do fruto, a alegria, é cara ou chara, né? A gente vai aqui falar grego, então é melhor falar o português, que quase que a gente não fala direito. Mas é essa palavra que se traz para nós o sentido de dom, o fruto do Espírito. A segunda palavra que Paulo utiliza na carta de Filipenses é a palavra kairem, que derivada de cara significa regozijar-se. Regozijar-se. E essa palavra é uma ação exercida. Essa palavra, ela traz um sentido de escolha. É quando você se move em direção a algo. A palavra cara significa a própria alegria, o dom de Deus. Mas kairem é uma ação produzida pelo homem. É uma intenção de alegrar-se. Quando nós lemos em Filipenses 4, quando ele diz regozijem-se ou alegrem-se, é essa palavra kairem que é usada. A alegria então para Paulo é tanto um presente de Deus, quanto também uma decisão diária de cada um de nós em vivermos alegres. Perceba que nós muitas vezes não compreendemos esse segundo entendimento. Entendemos que a alegria é um sentimento. E hoje eu quero expandir a sua mente para que você perceba que a alegria não é estado de espírito, a alegria não é euforia, a alegria não é resultado de algo que acontece, mas a alegria primeiro é cara, fruto do espírito, é kairem, é escolha de viver alegre. Amém? Construído isso, queridos, o apóstolo Paulo entendeu que a alegria não é um acessório da fé. Não é você botar um chaveirinho na tua vida e dizer assim, eu tenho isso aqui. Não, mas é uma marca da nossa identidade. Como uma placa de um carro que vai identificá-lo. A alegria deve ser a placa da tua vida. A alegria é a placa, sabe, que identifica um seguidor de Jesus.
Todo aquele que segue a Cristo é alegre. Precisa ser. Porque Jesus nos deu isso. Jesus pagou um alto preço, queridos, e Ele concluiu a sua obra na cruz, para que você e eu pudéssemos ter, após a sua ascensão aos céus, o Espírito Santo em nós. Tendo o Espírito Santo em nós, temos alegria. Como você acabou de declarar, eu tenho e eu sou alegre. E ponto final. Então a alegria não é o resultado daquilo que acontece à minha volta. Não é o resultado das coisas que dizem para mim ou das notícias que chegam até mim. Mas a alegria é algo perene. A alegria é algo que tenho. A alegria é algo que sou. Amém? A pergunta para nós hoje, igreja, é: o que a nossa placa está dizendo? Quando alguém olha para você, será que se você tivesse uma placa, como um carro tem uma placa, o que a tua placa está dizendo? Que você está bem? Que você está mais ou menos? Que você está triste? Que você está abatido? Ou que você está alegre? Com base, queridos, nisso, na vida de Paulo, nas circunstâncias nas quais ele escreveu esta carta sobre alegria, nesses ensinamentos preciosos, nós vamos hoje retirar 6 chaves para vivermos restauração da nossa alegria. Então, se você chegou aqui hoje e o tanque da tua alegria está aqui pela metade, assim, ó, nós vamos encher isso até o talo, amém? Vamos fazer isso transbordar na vida de outros, amém? Se você estava lá na reserva, creia, você também vai sair daqui de tanque cheio, prontinho para transbordar a alegria na vida de todo mundo essa semana. Em nome de Jesus. Amém? Então, a primeira chave para que você possa restaurar a alegria na sua vida: encare as situações adversas com uma perspectiva positiva. Essa é a primeira chave. Encare as situações adversas com uma perspectiva positiva. Sabe, queridos, tudo é uma questão de perspectiva. É de como você olha para uma situação. Encare isso de forma positiva, com fé, crendo. Como é que você tem encarado as adversidades na tua vida? Fugindo delas, fingindo que elas não existem. Tem pessoas que fazem isso, porque não sabem como agir, então elas preferem negar a existência de um problema. Sim ou não? Tem pessoas que vivem na negação. Não, deixa isso pra lá, vai chutando a sujeira pra debaixo do tapete. Uma hora a gente resolve isso, hoje não. Queridos, a palavra de Deus nos garante uma verdade. Jesus, ele nunca nos enganou, ele nunca teve um discurso floreado para que os seguidores viessem atrás dele. Jesus sempre foi muito honesto, bastante verdadeiro. E ele disse: no mundo vocês vão ter aflições. Aflições, foi isso que Jesus falou. Mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. Eu sou o descanso que vocês precisam. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados. Queridos, no mundo nós vamos ter problemas, aflições, dificuldades. Está vivo? Vai ter dificuldade. Está vivo? Vai ter problema. Essa é a vida, queridos. A vida acontecendo, tem resfriado, tem gripe, tem virose. Essa semana foi duro lá em casa, só pela graça de Jesus. Mas a gente está vivo. Olha que coisa boa. Quem não está vivo não tem resfriado. Quem não está vivo não tem gripe, nem virose. Nossa, eu estou com uma dor de barriga. Olha que bom, você tem um estômago aí. Não é? Dor no joelho. Nossa, tem um joelho, tem uma perna, você está andando. Olha só que coisa boa, quanta coisa boa. É a maneira como nós encaramos as coisas. Ah, pastora, mas esse otimismo é meio idiota. Olha, eu não quero que você tenha uma fé burra. Jesus não quer que a gente viva dessa forma. Nossa fé precisa ser inteligente. Amém? Melhor até do que você ser um otimista bobo, é você ser um realista cheio de fé. Amém? Realista cheio de fé. É verdade, as coisas estão indo não muito bem. As notícias que saíram para nós aí essa semana no Brasil não estão muito agradáveis. Mas eu tenho fé, o meu Deus é maior que todas essas coisas. A minha fé não está no presidente, está no Rei dos Reis e no Senhor dos Senhores. No fim ele se levantará em meu favor. Amém? É assim que nós precisamos crer.
louvando, adorando. É assim que vencemos as nossas guerras. Nós precisamos ser, queridos, realistas, cheios de fé. Não tem uma fé inútil e nem inoperante, mas tem uma fé inteligente, cheia do conhecimento da palavra de Deus. E diante da realidade, aplique fé na palavra de Deus. Amém? Olha o que diz ali no verso 12 até o 14 do texto de Filipenses capítulo 1. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem na realidade contribuído para o progresso do evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a toda a guarda do palácio e aos demais que estou na prisão por causa de Cristo. A maioria dos irmãos, por causa da minha prisão, tornou-se confiante no Senhor e anuncia a palavra com maior ousadia e destemor. Uau! Olha como Paulo está encarando essa situação. De repente, lá fora, devia ter alguém desesperado, pensando, acabou tudo. O apóstolo Paulo foi preso, agora acabou tudo. Se ele foi preso, nós vamos morrer. Mas então ele escreve uma carta e diz, alegrem-se. Alegrem-se, porque olha só, é por uma boa coisa que eu estou aqui. Olha a perspectiva dele. Ele percebeu que o resultado dele estar preso trouxe evidente glória ao evangelho, quando ele pôde então pregar a palavra dentro da prisão. E ali, ele evangelizou todos da guarda do palácio e os demais. E quando essa notícia de que Paulo estava dentro da prisão ganhando aqueles que de repente talvez nunca teriam a oportunidade de ouvir o evangelho de Jesus, quando essa notícia chega à igreja lá fora, os cristãos foram fortalecidos no Senhor. Ele diz, é por uma boa causa. Foi o próprio Deus que permitiu que eu estivesse aqui. A prisão de Paulo não era um problema para ele, mas era um propósito. Era um propósito. Ela trouxe evidência ao evangelho, pois a guarda pretoriana de César e até mesmo a casa do próprio imperador se converteram. Se você ler o texto, eu encorajo que você essa semana leia Filipenses, são poucos capítulos. Medite, estude esse livro essa semana, amém? Faça isso. Você vai ver lá que a guarda pretoriana de César, a casa do imperador, foi visitada com o poder do evangelho, porque Paulo foi preso, queridos. De outra maneira, talvez isso não acontecesse. Então Paulo olha para aquele momento em cadeias e ele diz, alegrem-se, irmãos, porque é um bom motivo. O Senhor sabe o que faz. Vira para a pessoa do seu lado, diga para ela assim, Deus sabe o que está fazendo. Agora vira para outra pessoa do outro lado, diga para ela assim, Deus sabe o que é melhor para você. É importante a gente ficar falando assim, gera comunhão, amém? Importante. Tem gente que não gosta, né? Mas é para você ver, olha esse rostinho lindo que está do teu lado, seu irmão. Queridos, a prisão, ela trouxe uma motivação para a igreja. Deus sabe o que é melhor. Talvez na perspectiva de muita gente, como eu disse aqui, tudo teria acabado, tudo estaria perdido. Mas Deus sabe o que é melhor. E Ele sabia o que era melhor para Paulo naquele momento. Deus sabia o que era melhor para a igreja naquele momento. E vendo essa ousadia, os crentes se sentiram encorajados para pregar a palavra sem medo. Meu Deus do céu, o nosso líder, ele está lá em cadeias, ele está preso e ele não parou de pregar. Então nós não vamos parar de pregar também. Nós vamos continuar. A alegria, ela começa quando nós paramos de ver o sofrimento como um fim e o enxergamos como um meio para um propósito maior. Começa a enxergar o sofrimento ou a dor ou alguma situação difícil que você esteja passando como uma forja de Deus, como uma preparação do Senhor. É Deus preparando você para algo maior. Eu costumo dizer, queridos, que Jesus não desperdiça nada, nem mesmo a dor. Veja, Ele enfrentou a cruz, a maior de todas as dores da humanidade. E foi na cruz que Ele ganhou a salvação. Foi na cruz que Ele resgatou a humanidade para o Pai. Jesus não desperdiça nem mesmo a dor. Se no mundo nós vamos ter aflição, Jesus diz, beleza, não tem problema. Eu vou aproveitar essa aflição e essa dor, porque se você deixar eu estar perto de ti no momento da aflição e da dor, eu posso te ajustar. Porque a dor
enfrentada por aquele que entende que Deus está no controle de todas as coisas, cuidando de tudo, a dor, ela pode te moldar. Mas a dor na mão de quem não entende que tem um pai amoroso, que cuida dele, a dor pode te deformar. Você quer ser deformado ou você quer ser moldado? As adversidades sempre vão existir na nossa vida. Faça a escolha de querer ser moldado por ela. Como barro nas mãos do oleiro. Deixa o Senhor muitas vezes quebrar se for preciso. Mas Ele em amor o faz para te refazer de um jeito mais forte. A fornalha no meio do processo da olaria, o fogo ardente ali, é para enrijecer o barro, é para fortalecê-lo, fazê-lo duro. Para resistir. Para guardar, para não deixar vazar o óleo, o vinho. Compreende o que eu estou dizendo, irmãos? Então, entenda e veja as coisas pela perspectiva correta, em nome de Jesus. A segunda chave que eu quero entregar para você essa noite, para que você possa restaurar a alegria na tua vida. Mantenha o foco na expansão do reino. A segunda chave é o foco. Aonde você está colocando o foco da tua vida? Às vezes a gente se perde, não é? O mundo está acontecendo, as coisas numa velocidade absurda, e a gente começa a achar que a gente está aqui para pagar boleto, para construir uma carreira. Ei, nós somos embaixadores do reino. Você ser advogado, você ser um professor, você ser uma manicure, um designer, um caminhoneiro, um mecânico, é só um pretexto. É como se você tivesse infiltrado aqui. Amém? Você veio pregar o reino de Deus. Carregar a presença na terra. Agora, queridos, a gente perde o foco e muitas vezes, diante das circunstâncias da vida, nosso foco vai para outros lugares. A pregação do evangelho nem sempre acontece da maneira como nós gostaríamos. Paulo relata que alguns pregavam Cristo por inveja. Nessa carta você vai ler sobre isso. Com motivações erradas, querendo causar-lhe um sofrimento. Mas como ele reagiu? Ele reagiu com alegria. Ele reagiu com alegria. Entenda na perspectiva do seguinte, queridos. Cada um de nós aqui, não apenas aqueles que carregam o microfone nas mãos, mas você é um pregador da palavra de Deus. Na sua vida, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, aonde você mora, na sua rede social, você é um pregador da palavra de Deus. Ou deveria ser. E o apóstolo Paulo estava vivendo um momento meio parecido com esse que nós estamos vivendo hoje. Jesus veio e ele causou ali aquele rebuliço, implantou a igreja, os apóstolos e aquela coisa, a igreja expandindo, franco crescimento. A perseguição começa a acontecer, mas tinha pessoas que estavam também pregando Jesus e a mensagem de Jesus, mas com uma motivação errada. Perceba que, olha só, nem tudo que parece certo é certo. Escute, igreja. Nem tudo que parece certo é certo. Que às vezes a gente está tentando fazer a coisa certa do jeito errado. Fazer a coisa certa do jeito errado é fazer a coisa errada. Tinha gente no tempo de Paulo pregando a mensagem de Jesus. Era a coisa certa, mas com a motivação errada. Então era o jeito errado. Mas Paulo não se entristece, nem fica bravo e nem vai lá para a rede social com os dedinhos nervosos brigar na internet. Porque tem muita gente hoje em dia que faz isso, né? Vê muita coisa na internet, fica bravo e começa a brigar na internet. Tem um monte de crente brigando na internet. Eu acho isso ridículo. Jesus não chamou defensores. Ele levantou testemunhas. Para de querer ser advogado de Jesus nas redes sociais. Está perdendo seu tempo. Seja testemunha em nome de Jesus. Mas lá, olha o que diz o apóstolo Paulo. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja, por rivalidade. Vou aproveitar agora esse hype. Paulo está na prisão. Eu agora vou surfar essa onda. Eu vou crescer. Meu número de seguidores vai aumentar. Veja. Isso é um problema, queridos, de muitos anos. Estes o fazem por amor,
sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que podem aumentar a minha aflição na prisão. Mas que importa? O importante é que de qualquer forma, seja por motivos falsos, seja por motivos verdadeiros, Cristo está sendo pregado e por isso me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me. Aleluia. Muitas vezes nós perdemos a alegria, perdemos o foco. Perdemos o foco. Colocamos o foco em quem faz, como faz, ou por que faz, em vez de pensar no motivo maior. Queridos, tem muita gente na internet falando tantas vezes na vida de tanta gente da profundidade de um pires. E tem um monte de seguidores lá. É desolador. Mas, queridos, glória a Deus. Podia estar falando qualquer outra coisa. De alguma maneira Cristo está sendo pregado. E que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. Em nome de Jesus, das suas ovelhas. E Ele cuida. Ele tem levantado pastores. Nos últimos dias, o Senhor está liberando sobre a igreja uma unção de pastoreio. As ovelhas do Senhor estão sendo protegidas em seus apriscos, preparadas como uma noiva que se prepara para encontrar com o noivo. Então, ainda que existam muita gente falando muita coisa, nós podemos ter a certeza de que o Senhor tem cuidado de nós. E apegados a esta palavra, podemos seguir, caminhar adiante, crendo que o nosso Jesus está perto. Em nome de Jesus. A terceira chave que eu quero entregar para que você possa renovar e restaurar a alegria da sua vida é: nunca feche seu coração para a alegria. Nunca feche. Essa é uma das chaves mais importantes. O apóstolo, ele nos lembra que a alegria é um fruto do Espírito. Nós não podemos permitir que o que acontece fora nos mate ou nos prejudique por dentro. Não deixe. Não permita. Você tem que ser intencional nesse movimento. Não deixe que o que acontece fora prejudique você por dentro. Irmãos, nós precisamos parar de agir como se a alegria fosse um botão que se liga e se desliga quando as coisas ruins, ou quando alguém te magoa, ou quando alguém te ofende, ou quando alguém te trai, ou quando as coisas não saem como você planejou. Plup, desliga o botão da alegria. Me ofenderam. Plup, sabe assim? Para de agir como se a alegria fosse um botãozinho que alguém pudesse apertar em você. Não é isso. Se alegria é fruto, fruto é resultado de árvore madura. Só árvore madura dá fruto. Galho, brotinho não dá fruto. Começa a enraizar a tua vida na palavra de Deus. Crie raízes profundas na palavra de Deus. Amadureça na palavra do conhecimento de Deus, porque você vai dar fruto, fruto de alegria. E não é qualquer coisa que vai acontecer que vai roubar a tua alegria, não. Não vai. Porque é um fruto. É fruto. Você é uma árvore madura em Deus. Então não é qualquer coisa que pode roubar, tirar a sua alegria. As coisas que acontecem na sua volta, as notícias que chegam para você não têm o poder de roubar a alegria que Deus já estabeleceu sobre a sua vida e sobre a sua casa. Ah, pastora, mas será que é hipocrisia? Então eu vou viver alegre, sorrindo para os quatro ventos, e quando acontece algo, quando morre alguém, quando um diagnóstico difícil chega, então, que hipocrisia é essa? Não, isso não é hipocrisia. Isso é verdadeira alegria. Eu não estou dizendo para você que não vai ter momentos em que você vai sentar e você vai chorar e vai lamentar, mas você vai levantar e você vai encorajado seguir adiante. Se você lê Neemias, quando ele soube como estavam as portas e os muros de Jerusalém, a Bíblia diz que ele sentou e chorou e lamentou por 3 dias. Mas depois ele levantou. Ele levantou, irmãos. Ele levantou e ele era um copeiro, tá? Um copeiro, e Deus disse para ele: você vai restaurar os muros, você vai reconstruir os muros da cidade. Aonde que Deus manda um copeiro, aquele que entrega um copo d'água assim pro rei, ó. Aqui, Senhor, está servido, ó, sua aguinha, bebe. Ah, não tem veneno, o senhor não vai morrer, pode beber. Vai construir, Deus, na nossa racionalidade, Deus deveria ter pedido a um engenheiro reconstruir cidade e muro, mas ele pede a um copeiro. E então, de copeiro ele passa a engenheiro, profeta, e nós lemos Neemias, um dos livros mais poderosos para você ser instruído sobre batalha espiritual.
Não é que você não vai receber notícias que te farão lamentar e chorar, mas nós temos uma esperança que é maior do que qualquer notícia que possa chegar. Amém? Então não feche o seu coração para alegria. Você não pode deixar que os resultados, as circunstâncias ou o mundo, impactem a alegria que já está estabelecida pelo Senhor no seu coração. A quarta chave que eu quero entregar para você hoje, para que você restaure a alegria no seu coração: assuma um compromisso de testemunho acima de tudo. Assuma um compromisso de testemunho. A quarta chave é esse compromisso. O apóstolo Paulo nos dá uma das frases mais radicais e libertadoras de toda a Bíblia. Olha o que ele diz: aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a coragem de sempre, também agora Cristo será engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se continuo vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. Então, já não sei o que escolher. Uau! Meu Deus! Isso aqui não é um atestado de indiferença, dizendo assim, tanto faz para mim viver, morrer. Não, não é isso. Não é isso. É que Paulo tem um entendimento maior. É a prova de que o seu propósito era tão firme em Deus que tanto a vida quanto a morte, ele entendia que iriam servir para engrandecer a Cristo. Se eu morrer, Cristo será engrandecido. Se eu viver, eu vou trabalhar e me gastar e Cristo será engrandecido. Compreende o que eu estou dizendo, irmãos? Esse era o entendimento dele. Esse tem que ser o nosso entendimento. Mesmo quando passamos por aflições, Cristo será engrandecido nisso. Cristo será levantado na minha vida através dessa situação. Por isso, para mim, o viver é Cristo. E se morrer? Queridos, escute o que eu vou te dizer. A morte, ela não é assustadora. Jesus já venceu a morte. A morte, ela só é capaz de entregar um filho de volta aos braços do seu pai. É só um pretexto para voltar para papai. Essa é a verdade sobre a morte para aquele que ama o Senhor, para aquele que é um filho de Deus. É por isso que nós somos o povo mais cheio de esperança da face da terra, irmãos, porque até diante da morte nós podemos agradecer, celebrar e ter expectativa. Nós estaremos todos juntos, reunidos novamente um dia com o Senhor, aleluia! Paulo disse, se eu viver, eu vou dar frutos para o Evangelho, se eu morrer, ainda vou estar com o Senhor. Então eu nem tenho nada a perder, como eu estou feliz! Aleluia! Essa é a base de uma alegria inabalável, de uma alegria ultra circunstancial. Não se limita às circunstâncias, ela está acima das circunstâncias. Ele estava preso, irmãos. Meu Deus do céu, tenho certeza que a minha vida e a sua está muito melhor do que isso, amém. Está muito boa a nossa vida, aleluia. Está maravilhosa. Diante dessa realidade aqui, nós podemos sim nos alegrar. Muda o foco. Presta atenção. A quinta chave, para que você possa restaurar a alegria na tua vida, esteja disposto a pagar o preço pela vontade de Deus. Existe uma vontade de Deus que é soberana sobre a minha e a sua vida. Paulo estava ali, pressionado de todos os lados. Olha o verso 23. Estou pressionado dos dois lados, desejo partir, estar com Cristo, o que é muito melhor. A sentença sobre a prisão de Paulo estava prestes a sair, e ele ali pregando o evangelho, e feliz. Eu sei, eu estou aqui para ganhar a guarda pretoriana, eu estou aqui para ganhar os da família do César, do imperador, eu sei porque eu estou aqui, eu sou feliz, irmãos, vamos lá, alegrem-se. Mas se olha, daqui tantos dias sair o decreto, sair a sentença, ia morrer, eu preferia morrer, estar com meu pai. O desejo de morrer, estar com Cristo, era melhor para ele. Mas olha o que ele entende, e ele diz, seria bom que eu vivesse para o bem da igreja e para o crescimento da fé dos meus irmãos. A alegria cristã, irmãos, ela não é egoísta. A alegria cristã, ela não é centrada em si mesma.
É uma alegria que se manifesta no serviço, no sacrifício por amor ao próximo. Não tem nada que nos alegre mais do que abençoar outras pessoas. A palavra de Deus diz: melhor dar do que receber. Queridos, como é maravilhoso quando nós servimos. Só quem serve sabe o quanto isso é bom. Quantas vezes a gente está cansado, sobrecarregado, às vezes doente, com problema em casa, mas você olha assim: meu Deus, estou na escala, eu vou lá, tomo um banho, se arruma, vem mais cedo, chega aqui 1 hora, 2 horas antes do culto, se prepara. Quando você chega aqui, parece que todo aquele cansaço vai embora. Você está sorrindo com os irmãos e você já está envolvido naquilo que você está fazendo, criando expectativas para os irmãos que estão chegando. E quando você se dá conta, você já até nem se lembra mais daqueles problemas. Sabe por quê? Porque quando você cuida das coisas de Deus, Deus cuida das suas coisas. E é nisso que está a alegria de um filho de Deus. Servir uns aos outros, gastarmos as nossas vidas uns pelos outros. É uma alegria que se torna completa quando você decide viver o propósito de Deus para a sua vida. E ele continua exortando a igreja a viver de uma forma digna do Evangelho. Lá no verso 27 ele diz: não importa o que aconteça, vivam de maneira digna do Evangelho. Existe uma maneira de vivermos o Evangelho, e que ela não seja indigna, mas que nós sejamos, tenhamos a postura de dignidade de quem carrega o Evangelho de Jesus, para que assim, diz a palavra de Deus, quer eu vá e os veja, quer apenas eu ouça o seu respeito na minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes em um só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Uau! Vivam de maneira digna. Vivam. Sabe, queridos, às vezes eu leio a palavra de Deus e em meus pensamentos com o Espírito Santo, eu acho que em muitas coisas nós estamos vivendo tão aquém da vida que o Senhor tem para nós, da vida que Jesus conquistou para nós. Quantas vezes a gente acredita que Jesus pagou um preço na cruz por nós, para nos livrar do inferno? Uai, pastora, mas Jesus não pagou um preço na cruz para nos livrar do inferno? Sim, é verdade, mas isso é só o começo. Mas muitas vezes a nossa vida cristã, ela para nisso. Jesus morreu para eu não ir para o inferno. Ei, Jesus pagou um preço para te dar uma identidade. Você não era povo, agora é povo de Deus. Você não era filho, agora você é filho. Em Jesus nós somos adotados. Nós somos herdeiros de Deus, cordeiros com Cristo. Queridos, existe uma vida para viver. Existe uma vida para reinar. Aqui e agora. Mas muitas vezes nós não desfrutamos dessas coisas porque nós não conhecemos a herança que Jesus conquistou para nós. E nós estamos vivendo a vida como pessoas comuns. Mas nós não somos pessoas comuns. Não somos. Nós somos discípulos extraordinários de Jesus. Ou você acha que Jesus faria tudo aquilo, querido, simplesmente para te livrar do fogo do inferno? Por último, a última chave para a sua vida, para que você restaure a alegria no seu coração: jamais deixe se intimidar por uma situação difícil. Jamais deixe se intimidar por uma situação difícil. Vira para uma pessoa aí, que está perto de você, e diga para ela assim, coragem! Coragem, irmão! Coragem! Não se deixe intimidar. Olha aqui para mim agora. Sabe qual é a melhor forma de você vencer um medo? Sabe qual é a melhor forma de você vencer um medo? Enfrentá-lo. A gente tem que encarar. Nós precisamos encarar esse medo. Enquanto você fica fugindo, parece que essa situação ela fica gigante diante de nós. E na maioria, eu arrisco até dizer, em todas as vezes, os nossos medos é uma peça que a nossa mente está pregando em nós. E o diabo, o inimigo das nossas vidas, ele sabe quais são os nossos pontos fracos.
E ele lança pensamentos exatamente nessas áreas de sensibilidade e vulnerabilidade sua. E começa a criar uma narrativa dentro da tua mente. Você pensa que isso são pensamentos teus. Quando você se dá conta, você tem muito medo de alguma coisa. E você não sai do lugar, porque o medo paralisa. Não é assim? Mas é hora de enfrentar. Não deixe que o medo... Não deixe que essa narrativa destrutiva do inferno paralise a sua vida. Enfrente qualquer situação difícil da tua vida. Enfrente, irmão. Enfrente, coragem. Coragem. Aonde eu consigo isso? Na presença de Deus, aos pés do Senhor. Não existe situação tão difícil que o Senhor não seja capaz de resolver. Ele pode todas as coisas, irmãos. Todas as coisas. Diante da doença Ele pode curar. Se não curar, Ele vai te dar força e sustento para você enfrentar todos os dias. E enquanto você está enfrentando e atravessando um momento de dor, você está construindo um testemunho. Porque a dor é um megafone de Deus para você proclamar as verdades que transformam vidas. Muitas vezes a gente não quer passar, claro, ninguém quer passar uma situação difícil, né? Alguém aqui a fim de enfrentar? Não, é claro que não. A gente só queria dias leves, fáceis, tranquilos, não é? Mas muitas vezes, queridos, são nesses lugares onde nós proclamamos com mais ousadia o amor de Deus. Eu posso trazer para você aqui um grande testemunho. Uma filha, uma discípula minha, engravidou na mesma época que eu estava grávida do Levi, o meu caçulinha. E ela teve o bebezinho dela umas 4 semanas depois que o Levi nasceu. Ficamos alegres, felizes. Não deu 30 dias que ela estava com a filhinha dela em casa. Ela observou que a menina tinha febre e estava perdendo peso. E aquilo desesperou, angustiou o coraçãozinho dela. A mãe de primeira viagem correu, graças a Deus, para o hospital. Rapidamente os médicos começaram os exames, internação, UTI, um diagnóstico. Depois de uma longa espera. Não foi tão longa assim, mas a gente fica naquela angústia, né? E aquela angústia de esperar por um diagnóstico, um bebê tão pequenino na UTI. E a criança tinha meningite, irmãos. É seríssimo isso. Nós estávamos tão desolados, tão entristecidos. E então nós começamos a orar. E eu me lembro que ela me ligou, ela estava na UTI ali no Hospital Fêmea em Cuiabá. E ela me ligou assim: mãezinha, eu não sei o que eu faço. Os médicos disseram: é meningite, a minha filha vai morrer. E agora? Eu disse: filha, Deus tem um propósito em todas as coisas. Vamos orar. Vamos orar. Coloca o celular no Viva Voz, chama o seu marido aí do lado e vamos orar. Eu me lembro que naquela tarde eu estava sentada ali no sofá da minha sala e eu olhava para o Levi e eu pensava: Deus tem misericórdia. E naquele momento o Senhor trouxe um entendimento sobre o meu coração. E Ele me disse assim, que aquele casal jamais estaria onde eles estavam naquele momento, em outras circunstâncias. E eu disse: o Senhor levou vocês até essa UTI. A Esther levou vocês até essa UTI. Ela está internada aí. Vocês estão aí por um propósito. Abram os olhos. Tirem o foco da dor de vocês. Comece a olhar em volta. Tem gente que está precisando de vida aí. Comece a liberar vida nessa UTI. Tire os olhos da tua dor. Comece a olhar o propósito maior. Pare de olhar a dor como um fim. Entenda isso como um propósito maior. E então nós oramos, desligamos o telefone. E o coração deles se encheu de fé e de propósito em estarem ali. E todos os dias daquela longa internação e muitos antibióticos e exames dolorosos na medula, eles foram pregando o evangelho a todos os pais de crianças com filhos internados na UTI. Eles viram crianças receberem alta antes da filha deles. Eles viram pais que saíram dali para velar uma criança, para enfrentar o luto. Mas eles pregaram a palavra de Deus com ousadia. Até o dia em que o Senhor disse: o propósito se cumpriu. A Esther foi curada, queridos. Foi curada. Foi curada e ela saiu de lá, para a glória de Deus, sem nenhuma sequela.
para a glória de Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus sobre as nossas vidas, queridos, passar por momentos difíceis se torna, sabe, algo maior. Uma plataforma de Deus para você subir, para você proclamar a palavra. Entenda isso. Em nome de Jesus, e enfrente qualquer situação difícil que você possa estar vivendo. Em Filipenses, Paulo diz para a igreja não se deixar intimidar por aqueles que estavam se opondo a ela. Versos 28 e 29 do capítulo 1, sem de forma alguma deixar-se intimidar por aqueles que se opõem a vocês. Para eles isso é um sinal de destruição, mas para vocês de salvação. E isso da parte de Deus, porque a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Aleluia! É um privilégio quando sofremos pelo Senhor. Leves e momentâneas tribulações não se comparam. É como se você pudesse botar numa balança de pratos o peso da glória que é levantada na tua vida quando você enfrenta tribulações ao lado do Senhor. Ele sabia que a perseguição e a oposição viriam de forma muito forte para a igreja naqueles dias. Bem como nos nossos dias, queridos, nós precisamos nos preparar para amar ao Senhor com alegria. Entender que é Ele, por Ele, que eu estou gastando a minha vida.